O checklist do pecado. Paulo mostra a sua fraqueza. Não brinque com fogo. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Eu sou a Solange Lima. Estes textos que estão aparecendo na tela são os textos que vamos estudar hoje. E hoje tem livro novo, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Contextualizando esta segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ontem encerramos a primeira carta, onde ele estava dizendo que estava indo ter com os irmãos em Corinto. Mas o contexto desta carta que vamos começar hoje, uma carta que tem 13 capítulos, está totalmente ligada a uma narrativa que começou lá no livro de Atos, no livro histórico de Atos, escrito por Lucas. Paulo vai levantar as questões acerca das dúvidas em relação ao apostolado dele. Paulo estava sendo visto como alguém pobre, alguém sem cultura, alguém comparado aos outros apóstolos, que o próprio Paulo apontou como sendo pessoas que estavam ali buscando seus próprios interesses. Isso já vinha sendo dito lá em Atos dos Apóstolos. Esse povo estava querendo que Paulo tivesse cartas de recomendação. Ele disse que era incabível aquilo, porque ele próprio fundou a igreja de Corinto. Como é que vão pedir cartas de recomendação? Paulo vai focar muito sobre a questão de eles fazerem escolhas terrenas, de olhar para o homem esperando algo do homem, como se fosse o homem que tivesse para dar, e ele foca no chamado de Cristo, no apostolado dele vindo pelo chamado direto de Cristo. Paulo abriu mão de sua riqueza, de suas posses, de toda erudição para viver o evangelho de Cristo. Abriu mão de tudo que tinha, foi viver em função de alcançar vidas para o Senhor Jesus. E é isso que Paulo vai abordar muito nesta segunda carta. Ele começa essa carta saudando aos irmãos, falando em nome dele, também de Timóteo, apresentando os irmãos da Acaia, e então começa a sua narrativa. Paulo bendiz o nome do Senhor Jesus e fala o quanto ele foi fortalecido, vem sendo fortalecido, não somente ele, mas os irmãos que estão caminhando com ele, cita alguns irmãos, e ele foca nessa fortaleza que vem do Senhor. Paulo fala da consolação que vem de Deus, o quanto eles foram consolados durante todo esse tempo. No final da primeira carta, ele fala da porta que se abriu para ele em Éfeso, e ele iria ficar ali. Ele fala também das feras que ele enfrentou em Éfeso, e agora, no começo da segunda carta, ele está falando das consolações que recebeu, da força, da graça que ele recebeu do Senhor, e pede para que os irmãos não desconsiderem tudo o que ele, Paulo e seus companheiros viveram. E o versículo que chama a atenção é onde Paulo diz que as provações sobre eles foram tamanhas que superaram as suas forças e, portanto, eles chegaram a quase desistir da vida. Isso é muito chocante, visto que há um texto também escrito pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, onde ele fala que não há de vir sobre nós tentação alguma, além daquela que possamos suportar. E esse texto é muito confuso. Parece que há uma contradição entre um texto e outro, porém são coisas distintas. A Bíblia não se contradiz. O que Paulo disse lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, este texto muito conhecido que fala, muito usado, fala: Deus jamais nos dará prova maior do que possamos suportar. Ali Paulo estava falando sobre tentações. Deus não tenta ninguém, mas permite as tentações, e então Paulo diz que, contudo, Deus envia o suporte porque ele sabe dos nossos limites e não permite que passemos por tentações além das quais possamos suportar. Tentações. Agora, no texto de hoje, na segunda carta aos Coríntios, Paulo está dizendo no versículo 8 do capítulo 1 que eles passaram por provas, provações e não tentações, além das forças deles. Ainda assim, Deus enviou o socorro. Mas ele faz questão de dizer: chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, nós tínhamos sobre nós a sentença de morte. E então ele aproveita para falar mais uma vez sobre a ressurreição.
Ele diz que ainda debaixo de sentença de morte, eles enfrentaram o que tinham que enfrentar, porque ainda que viessem a morrer, ele cria na ressurreição. E mais um texto de destaque é sobre a intercessão. Paulo fala que sabe que o que o manteve firme, tanto ele quanto seus irmãos de guerra, de batalha, eram as intercessões. E disse que quanto mais pessoas intercedem, mais pessoas têm para louvar e glorificar a Deus por ver a resposta da intercessão. Isso não é incrível? Este olhar diferente para a intercessão faz todo sentido. Se tem 100 pessoas intercedendo e chega a resposta dessa intercessão, 100 pessoas irão glorificar o nome do Senhor. Isso motiva a igreja a toda ela se juntar e interceder pelos seus líderes, interceder por um irmão, pela igreja, e toda a igreja, vendo a resposta de oração, vai junto celebrar e glorificar ao Senhor. A intercessão é uma arma poderosa e que tem que ser usada. E não esqueça do que aprendemos hoje: quando a resposta de oração for vista no meio da igreja, celebre, glorifique ao Senhor. Paulo conclui o primeiro capítulo desta carta falando sobre a demora dele em ir ter com os irmãos de Corinto. Diz que não foi algo pensado, planejado ou de propósito, mas que ele seguiu o curso, seguiu a direção de Deus e entende que Deus em tudo tem um propósito, tudo tem uma direção, e fala sobre o sim e o não de Deus. Deus trabalha com sim ou não? Paulo traz isso à tona, traz este assunto, aborda este assunto e diz que em tudo ele estava confiando no sim de Jesus. Ele é conduzido pelo sim ou pelo não. E entendeu que aquele era o tempo do sim do Senhor, a ele pertence o amém. A ele pertence o sim ou o não. Mas Paulo estava entendendo que sempre teve um sim do Senhor em toda a caminhada dele. Ele está dizendo que está sendo conduzido e orientado por Deus. Por isso, aquele era o momento de ele ir e não anteriormente. Ele está apenas explicando para o conforto daqueles irmãos que ele se demorou a ir até eles, não porque houvesse qualquer problema de relacionamento, como vamos ver ao longo desta carta, Paulo abordando essas questões que surgiram, mas ele inicia a carta já deixando claro que não foram essas questões que o impediram de ir até eles, mas sim o sim do Senhor Jesus. Ele está sendo conduzido, guiado e orientado pelo Senhor dentro do tempo do Senhor. Salmos e a lista, o checklist do pecado. O salmista está falando sobre o povo se rebelando contra Deus diante de todos os milagres que Deus fez e o que eles, o povo, fizeram contra. Neste checklist de pecados, o salmista fala sobre o tal bezerro de ouro que o povo ergueu para adorarem e dizer que aquele bezerro era o Deus deles. Diante de tantos milagres que viram o Senhor, Deus dos exércitos, operar, eles simplesmente trocaram a glória de Deus e ofereceram a glória para um cordeiro feito de fundição, um bezerro feito de fundição feita pelas mãos do homem, e disseram que aquele era o Deus deles. E mais uma vez é falado sobre a intercessão. O salmista lembra que Deus quis destruir aquele povo, mas Moisés intercedeu pelo povo. E assim o povo foi alcançado pela misericórdia de Deus através da intercessão feita por Moisés. Porém, deixando muito claro que Deus é justo, executa a sua justiça, o salmista também lembra das consequências disso. Deus não destruiu o povo conforme a intercessão de Moisés, mas as consequências vieram. Entre elas, o juramento de Deus de que aquele povo seria disperso entre as nações, como de fato aconteceu. Provérbios. Salomão segue falando da mulher adúltera, dos conselhos acerca desta mulher adúltera, do cuidado que tem que ter com ela. E Salomão é alguém que entendia bem sobre este assunto. Ele compara a mulher adúltera e a mulher prostituta. Ele diz que a prostituta, um bocado de pão, é um exemplo, uma forma de falar, já é o suficiente. Ele está pagando por um programa, trazendo para o nosso tempo de hoje. Já a mulher adúltera, ela tem outros interesses, ela quer enredar aquele homem. Então ele traz à luz para este jovem que ele está aconselhando de que ele se misturando com esta mulher adúltera pode ter muitas consequências.
entre elas enfrentar o marido desta mulher. Então ele fala que não é possível trazer fogo para perto do seio ou da roupa e não se queimar. Em outras palavras, não brinque com fogo. Não tem como brincar com fogo e não se queimar. Não tem como pisar sob brasas e não queimar os pés. E mais uma vez ele fala para guardar os ensinamentos. E dessa vez ele fala, guarde como se fosse a menina dos seus olhos. Sabe, a íris, algo que é bem sensível. Guarde com toda essa proteção, esse cuidado, como se fosse algo muito sensível, a menina dos seus olhos, algo que você tem muito zelo. E então há uma personificação da sabedoria, como se fosse a sabedoria falando, se apresentando, dizendo como ela age, o quanto ela grita, o quanto ela clama, chamando o homem à sabedoria. Ela está nas esquinas, ela está em todos os lugares, chamando o tolo para a razão, chamando o homem para buscar a sabedoria. Então, na sua apresentação, ela diz, a sabedoria personificada está dizendo que as palavras dela são sábias, nas palavras dela não há engano. Comparando com as palavras da mulher adúltera, por exemplo, que são palavras de engano, o fim delas é a morte. Mas a sabedoria não traz palavras de engano, ela traz justiça, traz equilíbrio. E ainda se apresentando ela, sabedoria personificada, diz que habita com a prudência e tem nela o conhecimento e a direção. E conclui dizendo que ama os que a amam e aqueles que a buscam com persistência, com perseverança. Persistir e nunca deixar de buscar a sabedoria. Persiga a sabedoria. Ela te dá o equilíbrio para viver. E por falar em persistência e permanência, eu te espero amanhã aqui. Não desista de estudar as Escrituras. Até amanhã, se Deus disser que sim.